Bom, galera, como vocês devem estar percebendo, não é a Laila, ela não cortou o cabelo, não está com barba, nada disso. A Laila saiu para uma viagem, foi descansar, tirar uns dias de férias, e ela pediu que eu a substituísse nessa missão de deixar vocês bem atualizados em relação ao mercado. No vídeo de hoje, a gente vai atualizar a situação de 4 jogadores no que diz respeito a chegadas, 3 confirmadas, Arboleda, Gomes e Petros. O Matheus Jesus, há uma possibilidade de ser contratado, pelo menos no pacote desse vídeo. A gente sabe que o mercado é extremamente agitado e daqui a pouco o São Paulo pode contratar outro jogador. Vamos falar de saídas, da negociação em andamento para que o Centurião se torne jogador em definitivo do Boca Juniors. E para fechar tem também a situação do Maicon, agora já jogador do Galatasaray. O tricolor ainda vai levar uma grana entre o que gastou e o que vendeu. Tem dinheiro para entrar nos cofres do São Paulo. E como a gente não fala só de reforço, saída e chegada do mercado agitado, você também deve estar querendo saber a respeito do time, né? Pois bem, o São Paulo, que só conquistou 2 pontos dos últimos 15, vive um momento de dificuldade, com 2 jogos complicados pela frente, mas há vantagens do São Paulo em relação aos concorrentes. A gente explica o que o São Paulo leva de trunfo para as 2 próximas semanas. Você vai saber tudo isso no vídeo que a gente começa a mostrar a partir de agora. Fala primeiro do Jonathan Gomes. Foi contratado, o São Paulo vai gastar 2 milhões e 600 mil reais com o argentino, meia de 27 anos que veio do Santa Fé da Colômbia. Como é que vai ser feito o pagamento desses 2 milhões e 600 mil? São Paulo paga 1 milhão e 300 mil à vista e outro 1 milhão e 300 mil parcelado ao longo de um ano. Para que você conheça e saiba como o Rogério Ceni vai poder utilizar o Jonathan Gomes, o Gomes é um meia atacante, já foi eleito no último campeonato colombiano o melhor jogador da posição. É o tradicional camisa 10. Ele consegue jogar muito bem pelo centro do campo, organizando as jogadas e chegando para finalizar. Homem das bolas paradas, o São Paulo ganhou um reforço também para o escanteio, para a cobrança de falta, para a falta direta para o gol. E é um jogador para dividir funções com o Cueva. O torcedor São Paulino tem sentido que o Cueva está andando muito sobrecarregado ultimamente. O Jonathan Gomes chega para ajudá-lo. Trata-se de uma boa contratação. O São Paulo acerta na contratação desse meia argentino. Você deve estar se perguntando mais sobre o Arboleda. Zagueiro equatoriano, 25 anos de idade, estava na Universidade Católica do Equador e foi comprado por quase 5 milhões de reais. Assim como no caso do Jonathan Gomes, o São Paulo vai pagar parcelada a compra desse zagueiro, que é zagueiro da seleção equatoriana e que chega na teoria para ser titular, para ocupar a vaga que pertencia ao Maicon. Então, se o São Paulo jogar com 2 zagueiros, dá para imaginar Rodrigo Caio e Arboleda jogando juntos. Se o São Paulo atuar numa linha de 3 zagueiros, dá para imaginar o Lugano, o Rodrigo Caio e o Arboleda. Informação legal que mostra um pouquinho do ambiente do Arboleda. Ele e o Gomes estiveram no Morumbi nesse final de semana, mesmo sem terem condição de jogar. Eles participaram da pré-eleição e depois assistiram ao empate com o Fluminense no Morumbi. E agora é oficial, o Petros é jogador do São Paulo. A notícia nova diz respeito à forma como o São Paulo está contratando o Petros. O São Paulo não vai adquirir só 50% dos direitos econômicos do volante, mas sim 100%. O Corinthians, que é dono de 25%, ameaçou melar o negócio. Então o São Paulo precisou entrar com um pouquinho mais de dinheiro e adquiriu a parte que era do Betis, de 50%, a parte do Corinthians, de 25%, e a parte da Elenco Esportes, que é uma empresa que gerencia há bastante tempo a carreira do Petros. Todo esse pacote vai custar 9 milhões e 300 mil reais. O São Paulo, como nos outros casos, vai pagar parcelado. O Betis fica com quase 4 milhões e 700 mil, enquanto o Corinthians embolsa 2 milhões e 300 e a Elenco Esportes fica com outros 2 milhões e 300. O Petros deve passar por exames médicos nessa terça-feira. Se tudo correr bem, ele assina um contrato de 4 temporadas. A notícia é legal. Trata-se de um jogador que foi muito bem no Campeonato Espanhol, esteve entre os 5 jogadores que mais desarmaram no Campeonato Espanhol, com direito a chapéu no Messi, a drible no Cristiano Ronaldo. Na minha opinião, chega para ser titular absoluto do São Paulo, tem 28 anos de idade. Dá até para imaginar um meio de campo mais pegador. O Jusilei como primeiro volante, o Petros e o Thiago Mendes um pouquinho à frente. Se o Rogério quiser um meio campo mais ofensivo, o Jusilei faz a função de primeiro volante e o Petros atua como um segundo homem de meio de campo, encostando mais no Gomes, no Cueva, no Wellington Ney, no Marcinho, no Prato. Opções do meio para frente. A partir de agora o Rogério não vai poder mais reclamar. Para fechar o pacotão de reforços,
ou jogadores que estão chegando, pelo menos desse vídeo. A gente sabe que as coisas no São Paulo têm acontecido de maneira bem rápida, mas a gente precisa falar do Matheus Jesus. Ainda é uma possibilidade, mas é uma negociação que está rolando. O Matheus Jesus, que foi revelado no Flamengo e se despontou e apareceu muito bem para o cenário brasileiro com a camisa da Ponte no ano passado, continua sendo uma alternativa. São Paulo inicialmente combinou com a Ponte, ou pediu para a Ponte um empréstimo do jogador até dezembro. A Ponte quer vender o Matheus Jesus e hoje o caminho natural seria vendê-lo para o Estoril de Portugal. O que o São Paulo tenta? O São Paulo tenta convencer o clube português a de fato adquirir o Matheus Jesus e emprestá-lo ao São Paulo até dezembro, com a alegação de que o Matheus vai ganhar mais experiência, vai jogar com a camisa de um time grande e pode chegar a Portugal mais valorizado. Então não dá para dizer que o Matheus Jesus será jogador do São Paulo, mas continua uma tratativa, uma negociação para que ele se junte a Petros, a Gomes, a Arboleda como reforço do tricolor para o restante do brasileiro. Tem muita gente nas redes sociais perguntando sobre a situação do Centurión, que acaba de ser campeão argentino. O Boca Juniors, tradicional clube argentino, acaba de vencer o campeonato nacional e o Centurión teve boa participação. Ele teve em 22 dos 30 jogos da competição e marcou 8 gols com a camisa do Boca Juniors. Ele até deu uma declaração hoje dizendo que tem vontade de continuar na Argentina. O Boca Juniors também quer continuar com a presença do Centurión e iniciou ao longo do final de semana negociações com o São Paulo e com o Racing. Por que com os dois clubes? O tricolor tem 70% dos direitos econômicos, o Racing tem 30%. O valor na cláusula contratual de compra do Centurión é de 21 milhões e 700 mil reais. O tricolor, como tem 70%, ficaria com cerca de 15 milhões. O Boca Juniors topa comprar o jogador do São Paulo, mas quer um parcelamento e quer um valor um pouquinho menor. Vale lembrar que o São Paulo gastou 13 milhões para comprá-lo. Em relação à negociação com o Racing, o Boca não quer colocar dinheiro. A ideia é emprestar um jogador ao Racing em troca de 15%. E o Racing assim continuaria com outros 15%. Informação exclusiva que o SPFC.net trouxe recentemente é de que o Rogério Ceni não tem planos de utilizar o Centurión. Então a negociação, caso se concretize, vai ser comemorada pela comissão técnica e também pela diretoria, que teria a oportunidade de pagar uma parte daquilo que deve para o Vinícius Pinotti. E o Maicon se foi de fato. Não dá para dizer que o São Paulo perdeu com o Maicon, apesar de o momento do zagueiro com a camisa do tricolor não ser dos melhores. Só para a gente recapitular em cima de valores. Vamos usar sempre o euro, que é a moeda com a qual ele foi comprado e foi vendido. Quando o São Paulo decidiu comprar o Maicon, às vésperas da semifinal da Libertadores do ano passado, São Paulo pagou 6 milhões de euros em dinheiro, essa grana parcelada, e ainda deu 2 jogadores ao Porto, 2 garotos, o Inácio e o Luizão. Vale lembrar que o tricolor ficou com 50% do Inácio e 50% do Luizão. Então, para avaliação de cofres, o São Paulo gastou 6 milhões de euros em dinheiro e acaba de vender o Maicon para o Galatasaray por 7 milhões de euros. Esse negócio pode ficar ainda melhor dependendo da participação do zagueiro. Se ele fizer um determinado número de jogos no Campeonato Turco, São Paulo ainda embolsa mais 1 milhão. Então, para que fique bem claro, São Paulo gastou 6, vendeu por 7, esse negócio pode chegar a 8 milhões de euros. O Inácio e o Luizão, se valorizarem, caso arrebentem com a camisa do Porto, podem ainda render uma grana ao São Paulo, porque o São Paulo tem 50% dos direitos econômicos de cada garoto. O Maicon não queria ficar no São Paulo, tinha ficado bem claro que a situação não estava boa, com a torcida pegando no pé dele, o rendimento dele caindo demais. A família queria voltar a morar na Europa e ele, depois de pouco mais de um ano com a camisa do tricolor, volta para o futebol europeu, agora vai jogar na Turquia. O São Paulo vai terminar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro a 1 ponto da zona do rebaixamento, o que tem causado muita reclamação. Mais uma vez, depois do jogo contra o Fluminense, a gente viu reclamações, protestos do torcedor do São Paulo na frente do Morumbi, os protestos direcionados à diretoria, principalmente ao Leco. O Rogério, pelo menos nesse primeiro momento, está sendo poupado pelo torcedor. A verdade é que todo mundo tem culpa no cartório. Nos últimos 15 pontos que o São Paulo disputou, ele só ganhou 2, com 2 empates e outras 3 derrotas. O Rogério tem culpa porque tem mexido demais no time. São Paulo já jogou num 4-3-3, já teve um 3-4-3, no empate contra o Flu atuou num 4-2-3-1. Jogadores que eram abandonados acabaram virando titulares e depois liberados, o caso do Lucão.
O Denilson, que tinha chegado outro dia, já virou titular absoluto. Então o Rogério, talvez sem tanta convicção, esteja fazendo muitas trocas. A diretoria errou porque trocou muitos jogadores, acabou vendendo uma série de atletas. São 16 mudanças em relação ao time da Florida Cup, entre chegadas e saídas. Os jogadores também têm culpa porque não têm aproveitado as oportunidades em campo, sejam ofensivas ou defensivas. Pouca gente tem se salvado. Dá para se referir ao Prato, ao Jusilei e ao Renan Ribeiro como aqueles que têm mantido uma regularidade, têm jogado bem. O resto está todo mundo devendo. E a situação do São Paulo pode ficar ainda pior, porque os 2 próximos jogos são bem difíceis. O São Paulo enfrenta o Flamengo fora de casa no domingo e na semana seguinte enfrenta o Santos também como visitante. São 2 times que brigam na parte de cima da tabela e o grande risco para o São Paulo, caso não vença, é de entrar na zona de rebaixamento e a pressão em cima da diretoria e do próprio Rogério Ceni aumentar. O time do São Paulo, o time que está à disposição do Rogério Ceni é um time interessante. É um time bem melhor do que vários que disputam o Campeonato Brasileiro. Então, agora, enquanto todo mundo vai ter jogos às quartas e domingo, o São Paulo vai poder se concentrar apenas no Campeonato Brasileiro. É o campeonato que falta. Semana inteira de treinos, dá para descansar a galera, dá para recuperar os jogadores no aspecto físico e taticamente, tecnicamente, dá para evoluir ao longo da semana. Essa é uma grande vantagem que o São Paulo vai ter em relação aos concorrentes. E essa vantagem precisa começar a fazer efeito, ela precisa começar a valer já a partir do jogo contra o Flamengo. O São Paulo está chegando no momento em que não vai mais se permitir errar. Já errou bastante nessas primeiras rodadas. Se continuar errando, vai deixar escapar a chance, por exemplo, de brigar pela classificação para a Libertadores de 2018. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das atualizações, das informações de bastidor, de mercado. A partir do próximo vídeo eu imagino que a Laila já vai ter encerrado seu período de férias, então ela volta ao convívio com vocês e a gente se encontra numa próxima, tá bom? Abraço, até a próxima.